Olá, gente. Graça e paz. Bom, esses dias eu estava assistindo o noticiário e vendo toda aquela questão da guerra entre Israel e Palestina, né? Aquela questão da terra lá, da briga pela terra, que já dura décadas. E aí eu lembrei da importância de Israel para o cumprimento das profecias bíblicas para o final dos tempos, ok? Então, o que foi que eu fiz? Foi o que eu pensei hoje. Bom, eu vou gravar um vídeo para tratar exatamente desse tema, né? Sobre alguns acontecimentos em torno de Israel nesses últimos 2 séculos. Então, eu tenho um material aqui em casa que eu gosto muito desse material. É a Bíblia de Estudo Profética. Ela é uma Bíblia voltada para temas proféticos, é claro, né? A capa, como a capa, as letras já sumiram, né? Já saíram. Então, tá aqui, ó. Bíblia de Estudo Profética, Tim LaHaye, que é o autor das notas de estudo, como também de vários artigos. Porém, ele conta com a colaboração de vários teólogos, também escatólogos, para poder trabalharem em torno desse tema de escatologia, que é sobre o final dos tempos, né? Escatologia é estudo sobre o fim dos tempos. E eu achei aqui um artigo no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que trabalha sobre a questão da visão do Vale dos Ossos Secos. Eu tenho até um vídeo já até gravado, onde eu assim abordo um pouco sobre o meu entendimento sobre essa visão do profeta Ezequiel, como também de outros também escatólogos, né? Mas eu vou ler hoje um artigo que se encontra nesse livro, né? Aqui, ó, artigo de um doutor em teologia chamado Jim Combs. Jim Combs, né? Também deve ser escatólogo também. Eu olhei aqui a ficha dele, porque aqui você tem a ficha aqui de todos os que cooperam com os artigos aqui nessa Bíblia, e ele é batista e ele é escritor de vários livros também. Então é uma pessoa que entende sobre o tema. Então eu vou ler aqui sobre o que ele fala sobre esse tema Israel em 2 séculos. Claro, ele vai falar apenas dos últimos 2 séculos, o que é que ele entende, o que é que ele tem para nos falar sobre Israel, alguns acontecimentos aqui importantes em torno dessa nação. Vamos ver então. E ele diz assim: a restauração de Israel que levará à era áurea de bênção é um tema eminente nas Escrituras. Nenhuma passagem ilustra o processo mais graficamente do que Ezequiel 37. Esta visão de ossos secos, como toda a casa de Israel, entre aspas, tem 5 estágios. Primeiro, os ossos secos espalhados, no versículo 2. Segundo, os ossos se juntam, desenvolvem tecidos conjuntivos e são recobertos de carne, nos versículos 7 e 8. 3. O vento sopra, espírito dentro dos corpos, está no versículo 9 e 10. 4. A restauração também é espiritual, está dos versículos 24 a 28. 5. Davi, entre aspas, né? Na verdade, Jesus Cristo, a raiz e a geração de Davi, está em Apocalipse 22, 16, reinará sobre a nação. Porque nesse capítulo existe uma profecia que Davi ele reinará sobre Israel novamente. Claro que esse texto está falando de uma profecia messiânica, onde Jesus, que é da raiz de Davi, não é isso? Que ele descende de Davi, do rei Davi, da mesma tribo, da tribo de Judá, segundo a Bíblia, diz isso os evangelhos. Então ele voltará e cumprirá essa profecia, ok? Sem marcar datas para cumprimentos específicos, mas analisando as tendências do ressurgimento de Israel nos séculos 19 e 20, parece que este programa divino de restauração está progredindo.
a seguir alguns acontecimentos desses 2 séculos. Então eu vou dar aqui algumas datas, alguns anos aqui, onde existem alguns pontos aqui interessantes sobre Israel. Em 1814, o pastor presbiteriano John MacDonald, em Albany, Nova York, começou a pregar sobre profecia bíblica e a restauração de Israel, instigando um interesse pela interpretação literal das profecias do Antigo Testamento sobre Israel. Então, esse pastor começa a pregar sobre a volta e o cumprimento literal de Israel, entendeu? Assim ele estava entendendo as profecias bíblicas, como que teriam que se cumprir de forma literais. Isso começa esse fator importante em torno da nação de Israel, que estava espalhada por todas as nações da terra. Vocês lembram que no ano 70 depois de Cristo, os judeus eles foram espalhados por todo, eles foram expulsos de sua terra natal, que era Israel. Então, quando eles saíram, os árabes que estavam ali ao seu redor, né, eles invadiram a terra e ficaram ali durante 2000 anos na terra que era dos judeus. Em 1878, o livro de Dable A. Blackstone, Jesus is Coming, Jesus está vindo, foi publicado prevendo e encorajando o retorno dos judeus em cumprimento da profecia. 1881 até 1900, a primeira Aliyah, que significa subida, ocorreu e consistiu em aproximadamente 30 mil judeus sob perseguição na Rússia, mudando-se para a Palestina. Então aqui você já vê um movimento de judeus saindo, no caso aqui da Rússia, né, Europa, e migrando, né, para a sua terra, Israel. Olha só. 1897, o primeiro congresso sionista sediado em Basel, Suíça, adotou o sionismo como um programa e declarou: o alvo do sionismo é criar para o povo judeu um lar na Palestina por lei pública. 1904 até 1914, a segunda Aliyah resultou em 32 mil judeus russos perseguidos e mudando para a Palestina. 1917, a Declaração de Balfour diz em parte: o governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Veja que vai crescendo, né? A partir que os anos vão passando, né? O movimento, né, e a pregação de que os judeus deveriam voltar para sua terra natal estava aumentando e tomando força, né? 1924 até 1939, a terceira Aliyah, quando 78 mil judeus poloneses se mudaram para a Palestina. 33 a 39, né, anos. A quarta Aliyah, quando 230 mil judeus fugiram da perseguição da Alemanha e na Europa Central, de 40 a 48. A quinta Aliyah, quando 95 mil judeus escaparam da Europa Central. Muitos judeus permaneceram na Europa e mais de 6 milhões foram mortos durante o Holocausto liderado por Hitler e a Alemanha nazista. Em 48, a Agência Judaica, em que se tornaria a nova nação de Israel, proclamou status de nação no dia 14 de maio de 48. A administração do presidente americano Harry Truman fez esse anúncio. Abre aspas, os Estados Unidos reconhecem o governo provisório como a autoridade de fato do novo Estado de Israel. Olha só. Em 67, a Guerra dos 6 Dias, precipitada por uma invasão árabe, resultou em Israel capturando Jerusalém e a Cisjordânia. Então, depois de quase 2000 anos, os judeus, né, eles retomam a capital de Jerusalém. Isso aqui é um acontecimento fundamental para a importância de Israel na escatologia, ou seja, como um dos sinais dos últimos tempos. Olha só a força que toma, né, essa nação. Olha só como Deus, ele começa realmente, ele já vem trabalhando, mas quando chega nesse ponto aqui, realmente o Senhor, ele começa a se fazer, né, a se tornar visto
ao mundo todo através de Israel. Por isso que eu entendo que essa nação ela tem sim a sua importância profética para a igreja hoje. Eu não entendo como muitos, né, que dizem que eles hoje é apenas uma nação comum, ou seja, que Israel é apenas mais uma nação igual é o Brasil, igual é os Estados Unidos, ou seja, não tem nenhuma importância no cenário profético e também em relação às profecias bíblicas, não existe mais nenhuma importância, que hoje a igreja, que é o novo Israel, tomou o lugar do Israel do Antigo Testamento. Não, eu não acredito assim. Para mim, Deus trabalha com a igreja, Deus trabalha com Israel e Deus trabalha com os gentios. Isso Paulo ele deixa, ele escreve até sobre isso, né? Ou seja, é como se a gente tem 3 povos com o qual Deus ele tem um tratamento com cada um. Porém, isso é um outro assunto, depois a gente fala, né? Vamos continuar aqui nas datas. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, precipitada por uma invasão árabe, resultou em derrota, capturando Jerusalém e a Cisjordânia. Isso aqui eu já li, né? 73. Outro ataque pelos árabes foi repelido com vitória israelenses. E de 78 ao ano 2000, o Egito reconhece a Israel. O Egito, vocês sabem, é um país árabe, né? Praticamente é um país muçulmano. O movimento da resistência árabe-palestina se inicia com Yasser Arafat, vocês sabem toda aquela história lá, né? Negociações, acordos e tensões continuam, ou seja, durante todo esse tempo, que foi citado aqui até hoje. Então, aí o Jim Combs, ele termina aqui falando o seguinte: parece que durante esses 2 séculos, os ossos secos se juntaram para formar uma nação viva, a mais poderosa pequena nação do planeta, com pouco mais de 5 mil milhões de habitantes. Mas ainda esperam o despertar espiritual completo, quando a verdadeira vida entrar neles, como profetizado aqui em Joel 2, 28 e 29. Por que ele fala isso? Porque nós assim entendemos e nós vemos que os judeus, né, em si, quando a gente fala de judeus, a nação de Israel, em sua grande maioria, eles ainda não aceitaram a Jesus como o Messias. Certo? Então, essa conversão, ela só se dará durante um período chamado de grande tribulação, aonde Deus irá trabalhar especificamente com esta nação e eles vão reconhecer Jesus como o seu Messias. Claro que hoje nós temos muitos judeus já convertidos ao cristianismo, ou seja, já reconhecem, mas vai chegar um tempo em que Deus irá se revelar para a nação de Israel e eles vão ter que reconhecer que um dia, né, eles deixaram de reconhecer e de aceitar Jesus há 2000 anos atrás e ele foi entregue para os romanos e os romanos o crucificaram. Então, como diz lá em Zacarias, eu não lembro agora que o capítulo, eu acho que é no capítulo 10, versículo 12, se eu não estou enganado, aonde fala de uma possível conversão de Israel em termos de nação mesmo, né? Por quê? Porque eles vão reconhecer que ele está aqui, 10, 12. Aliás, 12, capítulo 12, verso 10. Diz assim, ó: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Olha só, quem é que está falando aqui na primeira pessoa? A quem transpassaram? O Messias, Jesus. E pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Então esse texto aqui é uma profecia sobre uma futura conversão de muitos judeus ao Messias. Ok, gente? Então esse era o nosso tema de hoje. Espero que
você venha a ser edificado por esse assunto. E entenda, Israel sim é importante,